Quarto de cima, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença de sempre. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero pedir aquela coisa de praxe para poder ajudar o canal crescer e ajudar na evangelização, o papel de evangelização que tem o quarto de cima e de informação, de instrução, né? Hoje eu estou com uma pessoa que vai ajudar muito a gente de modo informativo. Então segue o canal e curte o vídeo. Toda vez que você curte o vídeo, o YouTube faz mais uma notificação para mais uma pessoa. Então ajuda a gente dessa maneira. E se você quiser copiar o link e botar no WhatsApp ou indicar para alguém o podcast, acaba que também ajuda a pessoa e ajuda a gente, beleza? Eu tô com um doutor psicoterapeuta que vai falar sobre um assunto polêmico que nós também, católicos, nós na igreja, temos gostado muito de aprender e de conversar. E eu tinha ouvido falar que é um tal livro de temperamentos, é bastante antigo, mas voltou à tona aqui. Então, o Davi Sena vai ajudar a gente a falar um pouco sobre isso. Tudo bom, Davi? Graças a Deus, Pedro. Prazer estar aqui, cara. Parabéns pelo projeto aí, né? Antes da gente começar de fato, realmente eu acho que isso é uma coisa muito importante, então, assim, agradeço o espaço, a gente poder estar falando principalmente sobre esse assunto aqui dos temperamentos, etc, né? Que legal. Vamos falar um pouco, eu quero saber um pouco de você, de onde você vem, onde você mora, por quê e como você chegou ao ponto de se tornar um psicoterapeuta. Conta um pouquinho, faz um resumo aí. Cara, então é o seguinte, eu sou de Minas Gerais, de uma cidade chamada Araguari, lado de Uberlândia, a cidade maior aqui do Triângulo, né? Não sei se você conhece. Conheço Belo Horizonte, por perto. Belo Horizonte é bastante longe daqui. É longe, A gente tá quase Goiás, assim, a gente já nem é Minas, mas é praticamente lado, Goiás. Quase, né? Interessante. Então, a minha jornada foi o seguinte, eu tive uma conversão ali no ensino médio, quando inclusive comecei a escutar sobre temperamento, esse assunto já estava em alta, e na época eu era vocacionado, fui para um mosteiro, queria ser padre, né? Fui para um mosteiro lá em São Paulo, na Obra dos Santos Anjos, em Guaratinguetá. Fiquei lá 1 ano, e aí nesse período eu estava fazendo discernimento vocacional, não sabia se realmente ia continuar na vida religiosa, se continuaria ali na caminhada para o sacerdócio, e eu fui percebendo uma vocação que era parecida ali mais ou menos com a de sacerdote, que era justamente essa vocação do terapeuta, né? Diferente do padre, que ele dirige as almas num sentido mais espiritual, a gente também toca nessa parte espiritual, mas é por uma via um pouco diferente, né? Porque o padre é uma vocação que parece, né? Então eu acho que por isso eu estava um pouco confuso, assim, eu não sabia se era de fato padre ou se era uma outra coisa, assim. Depois a gente discerniu, com a ajuda do meu diretor espiritual, a gente percebeu que era uma outra vocação. Saí da comunidade de modo, assim, muito tranquilo, foi um ano excelente, o que me ajudou, assim, tremendamente. Voltei e comecei a cursar psicologia, ainda não terminei psicologia, termino nesse ano, mas já estou como psicoterapeuta. Mas qual é a diferença? A psicoterapia no Brasil é uma ocupação, ela não é uma profissão. Então, assim, várias profissões, vários profissionais podem exercer a psicoterapia. Qual que é o problema? A psicoterapia, ela pode chegar na pessoa por vários lados, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o médico psiquiatra, ele tem um enfoque muito mais fisiológico, então ele vai muito mais pela via biológica, vamos dizer assim, né? Ou como o psicólogo, ele vai para uma via mais psicológica, né? Por isso que é psicoterapia, uma terapia que atua através da psique, né? Ou, por exemplo, os musicoterapeutas, eles acessam pelo instrumento que seria da música, ou os arteterapeutas, biblioterapeutas. Por que existe isso? Mas de um psicólogo para um psicoterapeuta existe uma diferença? É menor? É o quê? Existe uma diferença de atuação. O psicólogo, ele pode ser um psicólogo escolar, ele pode ser um psicólogo que trabalha em empresas, que trabalha com gestão de pessoas. Então, existem várias ocupações que o psicólogo, que é uma formação, né? Você tem formação em psicologia, você pode atuar em vários lugares, né?
Hum. Então, a psicoterapia é uma das ocupações possíveis do psicólogo. Ah, sim. E ela Entendi. não é restrita ao psicólogo. Então, várias pessoas, independente da formação, por exemplo, muitos religiosos, até vamos dizer assim, formadores, eles atuam de certa maneira como psicoterapeutas, né? Isso acontece porque as causas de sofrimento são tantas que você não consegue restringir isso somente para um âmbito. Então, por exemplo, não dá para você resumir todo o sofrimento humano ao fisiológico. Então, o psiquiatra não dá conta de tudo. Então, ele, de certa maneira, ele tem a sua ocupação de psicoterapeuta, porque ele age de maneira a tratar o sofrimento, né? Isso que o terapeuta faz. Mas existem muitas vias, porque justamente existem muitas causas. Então, é bom, eu acho que é bom que a psicoterapia não seja regulamentada, porque isso permite uma liberdade, assim, de vias de acesso, de vias de tratamento, né? Interessante. E aí você, tendo essa base católica, que eu, na verdade, eu tô conhecendo agora a tua história, né? Mas Uhum. é interessante como a gente, às vezes, ouve um chamado de Deus e o que Deus quer é que a gente seja santo e contribua com a ação de evangelização para glorificar o nome dele e para a conversão, né, das almas. Uhum. Então, como é que você fez um processo de discernimento e entendeu que, na verdade, é para você ser um profissional de saúde e não um sacerdote? Você ainda acha que poderia ser ou não? Realmente discerniu direitinho e não é para ser sacerdote? Cara, eu vou te falar assim, hoje eu namoro, né? Hoje eu não tô Sim. mais fazendo discernimento para o sacerdócio, Aham. mas a minha visão sobre a vocação, eu não sei qual que é a tua visão, como é que funciona na comunidade Shalom, Uhum. mas assim, eu sou bastante realista. Por exemplo, quando eu estava na comunidade, alguns jovens vinham falar comigo, né? Falar, eu quero ir para o mosteiro, eu quero ser padre, ser religioso aí, porque era uma comunidade muito bonita, é, fica lá em Guaratinguetá, né? Do lado de Aparecida, é uma região assim lindíssima. E o mosteiro é muito bonito, a forma de vida deles assim é admirável. Então, quando alguém chegava para falar comigo, eu quero entrar para a comunidade aqui e tal, a primeira coisa que eu falava assim, cara, você tem certeza? Você tem É, certeza? Sério, é, porque assim, come pouco, faz jejum, é uma vida. Você não tem celular, você não vai ficar na internet o dia inteiro. Mesmo quando você for padre, você vai ter que pedir. Talvez você vai ganhar um celular. Você viaja pouco para sua casa, você tem pouco descanso. É uma vida de entrega. Reza é. muito, acorda cedo, dorme pouco. Você tem certeza que você quer isso? Então, assim, eu já chegava assim, colocando a coisa bastante realista. Se eu morar numa roça, quando eu fiquei lá assim, um ano, né? Eu devo ter saído do mosteiro 3 vezes, se muito. Caramba. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque a vocação, ela é uma decisão realista, assim, não é um idealismo, não é uma coisa assim de, por exemplo, quando você decidiu entrar na comunidade Shalom, você sabe das suas responsabilidades, Sim. você sabe o que você vai abrir mão para estar ali, né? Existe um processo de discernimento, mas de experimento, né? Então você faz um vocacional, depois você vai postular para poder ter essa tua experiência, né? Mais aprofundada. Já inicia no grupo de oração e vai ali namorando a realidade, né? O carisma e tal. Então, Exatamente. mas a pessoa, eu tenho um chamado, eu sinto um chamado, pode ser que eu esteja enganado. Então eu queria experimentar, vai para o seminário, ou então passa um tempo no mosteiro e tal, não precisa ser definitivo, né? Exatamente, não é definitivo. Os votos perpétuos mesmo são depois de muitos anos, né? Na comunidade que eu estava, depois de 11 anos. Pois 10, é, 11 anos, no fazer Shalom votos também, 10 perpétuos. anos por aí, no mínimo. Então, a minha abordagem para esse assunto de vocação é muito prática. Assim, por exemplo, quando a pessoa quer casar ou quer constituir família, você está disposto a doar sua vida pela sua família? Você está disposto a ter um trabalho, se entregar? Isso são as coisas mais práticas, assim, mais óbvias, né? Se você vai ter uma família, você não pode viver de oxigênio e sol. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar para sua família. Existe todo o lado ali de entrega que não é nem um pouco idealizável, por assim dizer. Da mesma maneira, padre, você quer ser padre, então você vai rezar muito. Você está disposto a isso? Você está disposto a atender confissão? Você está disposto a fazer as coisas que um padre faz? Então, assim, eu me perguntei isso lá atrás
E, assim, vendo o ofício do padre, vendo as coisas que ele fazia, que na comunidade, graças a Deus, tinham padres assim muito santos, então eu pude ver o que era o ideal consumado daquela comunidade, né? Então, observando tudo isso, eu consegui perceber que não, eu não tinha carisma para aquela comunidade e minha vocação era outra. Geralmente, né, como você falou aí, a gente trabalha, eu sou católico, né? Uhum. Mas raramente eu faço uma abordagem espiritual das questões que as pessoas me trazem. Por quê? Porque é muito fácil a pessoa subjetivizar aquela questão. Então, assim, por É. exemplo, isso sobre ouvir a voz de Deus. O que Deus quer da minha vocação? É muito fácil, e eu vejo isso em pessoas assim que querem fugir da responsabilidade, querem fugir do peso. É. Deus está me chamando para outra coisa. Você joga a questão para Deus, né? No final das contas. Não deve ser nunca assim. Não deve. Mesmo que você tenha só uma visão espiritual sobre tudo na sua vida, o que não é ruim, não pode ser leviana a decisão. Você não pode tornar simplória uma decisão, principalmente sobre decisões que marcam a sua vida, né? Esse é o meu chamado de vida, ou esse é o meu estado de vida, eu vou casar, ou eu vou ser celibatário, etc. Então, porque Deus não é esse cara que a gente fantasia. Ele não é bonachão, ele é bom. Ele não Exatamente. é, ele não é, como é que eu vou dizer, relapso em relação ao que é as nossas escolhas boas e ruins, mas ele é misericordioso e ele não guarda na memória nenhum dos nossos pecados. Existe uma diferença muito grande de uma coisa para outra, né? Porque ele quer nos salvar, ele não quer que a gente, faz o que você quiser, tá bom. Né? Então, Deus criou a natureza, eu sempre falo isso, eu gosto, né? Deus criou a realidade natural. Deus criou o tempo. Deus criou a carne e a matéria. E o filho dele é homem. 100% Deus, 100% homem. Tudo o que a gente vive nessa realidade é natural e precisa ser tratado como realidade natural. Então, as suas decisões e tal, né? O que é sobrenatural tá em comum, influencia, existe. A gente precisa aprender a enxergar também, mas Deus não quer que a gente descarte a criação. Senão não adiantava Exatamente. nada criar, né? Isso mesmo. E o nosso cérebro é a criação, o nosso corpo, a nossa inteligência, nosso livre-arbítrio e etc. Eu acho que isso é assim, é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Você tem, por exemplo, no islamismo, no judaísmo, ou mesmo no budismo, em várias outras religiões, você pode dizer assim, a realidade sobrenatural ela está acima e a gente faz um esforço para se elevar, né? Então, por Uhum. exemplo, no Islã, no judaísmo é assim. No cristianismo acontece uma coisa muito engraçada, que Deus se rebaixa. E ele faz isso tomando a parte de baixo, né? A encarnação é isso. A É. nossa espiritualidade, ela deve ser uma incorporação nesse movimento de Deus, né? Que Deus se abaixa. Então, nós nos elevamos nos incorporando no rebaixamento de Deus. É uma coisa assim que é muito peculiar ao cristianismo. Por que eu falo isso? Ele Porque nos eleva, na real, né? ele nos eleva, exatamente, exatamente. Então, na missa, a gente vê isso que você está falando, né? Deus utiliza das coisas criadas para nos elevar. Então, a missa é isso. O padre, ele pega o pão que foi assim, o trigo que foi plantado, né? Se a gente pensar mesmo assim, o que aconteceu? Alguém foi lá e plantou alguma coisa. Tinha uma fazenda, arou o chão, plantou uma semente, aquilo lá deu o trigo que o padre depois vai usar para fazer a consagração. Então, assim, Deus se utiliza das realidades terrenas É. para se revelar, né? E como nós somos seres naturais, por isso que ele usa das realidades terrenas para salvar, para criar, para a gente passar pelo caminho, né? Que imagina, se não houvesse esse exemplo, né? Do pão que se transforma em corpo e do vinho que se transforma em sangue, não existiria matéria que a gente pudesse ver, tocar, consumir, se tornar um com ela se tornar um conosco, né? O corpo de sangue, o corpo e o sangue de Cristo se tornam um em nós um nele, através da matéria. Ia ser algo que a gente ia ter uma dificuldade ainda maior de interagir com Deus, né? Então isso é um presente, uma sabedoria superior, né? De Deus, de saber que a gente interage com o que é natural, né? E aí, eu acho que fazendo um gancho
eu quero falar com você, nós somos seres naturais e nós temos individualidades, né? Então existe uma maneira de mapear como os temperamentos. Quem foi que escreveu mesmo o livro dos temperamentos? Você sabe dizer? Assim, quem compilou isso depois foi Galeno, Mas como é que nasceu, mas então? com Hipócrates. Era um médico, na verdade, assim, vamos começar do começo, de fato, né? Isso. As sociedades tradicionais sempre tentaram enxergar explicações simbólicas para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. Eles tinham isso que a gente está falando de uma visão espiritual das coisas, né? Hoje a gente consegue olhar para as pessoas e falar isso é puramente fisiológico, isso é um neurotransmissor, isso é uma doença biológica. Mas para os antigos nunca era só isso. Eles sempre enxergavam uma simultaneidade entre o natural e o sobrenatural. Então, entre o simbólico e o material. Então, quando eles olhavam a natureza, eles percebiam que existiam 4 principais elementos, que era o fogo, a água, a terra e o ar. Os 4 principais elementos. Então, isso está presente em quase todas as grandes sociedades antigas, né? E eles percebiam isso na natureza. E a visão dos antigos era que nós somos microcosmos. Então, assim como existem 4 grandes elementos na realidade, existem 4 grandes elementos em nós. Então, assim, é como se nós fôssemos espelhos do mundo exterior, né? Sim. Então, isso sempre existiu. Essa ideia era recorrente para os antigos, de que existiam 4 grandes modos de ser, né? 4 grandes elementos, né? Então essa ideia era corrente, isso ninguém inventou, isso eles perceberam, né? Todo mundo percebeu. Sim. Quem colocou isso na medicina foi Hipócrates, que era esse médico grego que até hoje o pessoal da medicina faz lá o juramento de Hipócrates, né? Ele talvez foi uma das tipo Sócrates da medicina, né? O fundador de fato da medicina. Sim. Então ele começou a falar em humores. Então essa é a teoria humoral, a teoria dos humores, que é a primeira compilação assim teórica de uma explicação do que seriam os temperamentos. Mas essa ideia dos temperamentos, ela sempre existiu, ela não dá para a gente identificar de onde ela veio, como é que ela surgiu, né? Mas então Hipócrates foi esse médico que identificou isso, né, e começou a falar sobre os temperamentos. E aí ele tinha uma explicação fisiológica, como ele era médico, né? Ele achava que nós tínhamos 4 humores ou 4 tipos de líquidos em nós que o excesso de algum desses líquidos daria de um tipo de temperamento para cada pessoa. Temperamento é isso, né? Temperamento é um tipo de tempero. Então, como eu falei, nós temos os 4 elementos em nós. É o resultado da mistura, né? É o resultado da mistura, exatamente. Então, eu sou fleumático, por exemplo, né? Então, isso quer dizer que eu sou destemperado. Eu tenho mais água do que terra, ar e fogo, vamos dizer assim, né? Grosso modo. Então, para o Hipócrates, isso seria assim, excesso de fleuma. Ele falava que o fleumático, e é daí que vem o nome, ele tem um excesso de fleuma, que é o que a gente chamaria hoje por plasma do sangue, né? Quer dizer que fisicamente existe uma questão corporal também? Você tem mais plasma do que outras pessoas? Não, isso não. Assim, isso agora foi uma tentativa de justificar. Agora, ninguém nunca investigou isso biologicamente. Nunca pegou assim, vamos categorizar aqui empiricamente. Porque, tá bom, a gente não acredita nesse negócio de temperamento, tá? Como se fosse possível acreditar ou desacreditar. Mas vamos fazer aqui, empiricamente, vamos pegar um grupo de 1000 pessoas e a gente categoriza ela em 4 grandes tipos. Vamos lá como se fosse pelos temperamentos. Sim. A gente pega lá o grupo dos fleumáticos. Vamos analisar o que biologicamente essas pessoas têm de diferente das outras. Ninguém nunca fez isso. Até que faria sentido, vamos supor, essa pessoa tem uma composição sanguínea mais assim, então provavelmente aí vai ver, ela tem essa característica, né? Isso mesmo, seria o caminho científico, né? Antes de me alongar, e quero que você continue, mas o que tem acontecido ultimamente, por causa da internet, se tornou um assunto muito interessante, né? É que naturalmente as pessoas vão tratando de maneiras que às vezes são um pouco equivocadas, né?
sim. Como é que a pessoa faz para não associar a cultura, a ciência dos temperamentos com o horóscopo? É, Parece, né? Lembra, né? Pelo menos. parece. É. O problema é que o estereótipo ele é inevitável. Quando você começa a falar muito sobre isso, né? É inevitável que surjam, por exemplo, esses memes sobre temperamentos, né? É, É, então, é inevitável. Um pouco isso não dá para fazer, né? Em larga escala. Agora, no nível individual, o que a gente tem que entender é que os temperamentos eles são só uma tendência. Então, por exemplo, o colérico, a gente pode dizer assim, muito a grosso modo, que ele tem uma tendência a ser uma pessoa irritada, por exemplo. Mas nem sempre, nem sempre. Então, por que ele tem uma tendência a ser irritada? Não é o fruto que a gente está olhando, a gente está olhando para a causa. Então, o colérico, ele tem uma tendência a ser mais estourado, vamos dizer assim, porque ele é seco e quente. Isso quer dizer que ele consegue ter uma resposta muito rápida para um estímulo que acabou de chegar. Isso se parece muito com a ira, isso se parece muito com a irritação. Então, ele tem uma tendência a desenvolver uma personalidade mais irritadiça, mas nem sempre. Então, o que a gente tem que entender é isso, é que existem causas e que essas causas nem sempre dão nisso que a gente vê pelos estereótipos, né? sim. Mas aí é se informando mais que a pessoa para de achar que, eu sou gêmeos, então eu tenho essa tendência de ser isso, isso, aquilo. O que na verdade, eu não sei dizer 100% se existe sim alguma influência ou se é só uma forma de observar. Por exemplo, já ouvi meu pai dizendo, astrólogos, só abrindo parênteses, né? Que, que fizeram esse estudo de signos, observam que na posição que os planetas estão, geralmente pessoas que nascem nessa hora têm um jeito. Você acha que tem a ver isso? Ou é só Cara, uma. assim, a gente poderia entrar nessa seara aí da astrologia, que é outro grande pepino aí, mas é a mesma coisa dos temperamentos. A gente tem alguns estudos empíricos, assim, de tentar mapear essas coisas, mas de fazer realmente uma coisa assim apurada, É. não, ninguém nunca fez. É difícil Nunca fez. provar, né? Só que a diferença que o que estava meu pai dizendo não era que o astro, ou a estrela, ou seja o que for, te dá essa característica. É como você observa um relógio. Você olha e você fala, são 10h36. Não é o relógio, o aparelho, que está determinando a hora no mundo. Ele só está indicando, né? É Então, isso assim, mesmo, você é olha a estrela, exatamente. você fala, por causa dessa indicação, eu vejo que existem pessoas que nascem com esse jeito. Agora, por que nasce com esse jeito sempre ou quase sempre? Já é mais complicado definir, né? Mas aí É, temperamentos já é uma coisa um pouco mais palpável, acho, porque fala mais só do indivíduo e não de algo de fora que possa ter influência, ou a lua, ou a maré, ou seja o que for, né? E é isso. interessante. Só continuando isso para fechar esse parênteses aí, é o seguinte, a, da mesma maneira que a gente não tem uma explicação clara do porquê que existem temperamentos, a gente não tem. Assim, a única justificativa que, por exemplo, nós como católicos temos é o pecado original, nós somos destemperados. Então, a criação inteira está destemperada, não somente a gente, né? Então, da mesma maneira que a gente tenta colocar justificativas para isso, a astrologia é a mesma coisa, né? Então, ninguém sabe explicar por quê, mas acontece, tá? Isso não é... O próprio Santo Tomás de Aquino, ele tentou criar uma justificativa para isso. Ele falava, assim como as coisas se movem das maiores para as menores, talvez Deus mova os grandes astros para mover as pequenas realidades da vida cotidiana, né? Ele até fala que essa é a justificativa dele, né? Que pessoas que são muito passionais ou que elas têm pouco controle sobre si, elas seriam mais influenciáveis justamente porque elas têm pouco desenvolvido essa habilidade da liberdade, né? Essa faculdade da liberdade. Então, como são pessoas fracas na vontade, elas seriam facilmente movíveis pelos apetites, né? A igreja tentou várias vezes explicar isso, Santo Agostinho, Santo Alberto, o próprio Santo Tomás, Santo Afonso. Então, assim, hoje em dia a gente olha com um pouco de preconceito para essas coisas, mas a igreja se debruçou seriamente para responder essas questões, né? Hum, Os temperamentos é diferente, a gente nunca tratou isso de uma maneira direta. Então, os santos, eles falavam, eles utilizavam
às vezes, esses conhecimentos, temperamentos, mas nunca abordando diretamente, porque era uma coisa que estava imersa na cultura, né? Sim, mas eu quero saber um pouco, na verdade, fazer perguntas para que isso possa também instruir a galera, né? A mim e outras Uhum. pessoas. Então, o temperamento não deve ser algo que você faça uma rotulação simplória, como a gente falou mais cedo, tipo, eu sou colérico, me aceita assim, acabou, eu sou impaciente e você vai ter que me aturar porque eu mal aturo você mesmo, então você tem que me aguentar também, né? Uhum. Como é que a gente, qual é o benefício que a gente tira em aprender o autoconhecimento de como é o nosso temperamento e qual é a melhor maneira de lidar? Então, cada temperamento tem um tipo de debilidade específica. Por quê? Justamente porque ele tem tendências. Então, assim, da mesma maneira que eu falei do colérico, que é quente e seco, né? Então, ele tem uma tendência a ter uma ação muito pouco pensada. Às vezes, o colérico ele pensa muito pouco antes de agir. Então, isso é algo que é dado pela tendência dele. Ele é quente e seco. Então, a coisa chega e ele já age, né? Ele já quer partir para ação. Então, sabendo disso, a gente sabe que o colérico ele tem uma dificuldade com a virtude da prudência, por exemplo. Primeira coisa. Então, isso conta para a gente que é sobre o vício e sobre a maneira de agir. Então, por exemplo, o colérico precisa de desenvolver a prudência, se ele quiser ser uma pessoa melhor. Então, isso acontece com cada um dos temperamentos. É bom conhecer as Porque, falhas para poder trabalhar nelas, né? exatamente. E é bom Então, a reconhecer gente também quer. as virtudes que o temperamento dá, né? Ou não? Exatamente. Então, o fleumático, por exemplo, é o contrário, né? Ele é o contrário do colérico. Ele já tem um vício que seria assim, de ficar tentando pensar demais, de ficar ali justamente no contrário, não agir. Não, e Então, isso é aí a uma. pessoa pode ter um pouco de cada coisa também, né? De cada Pode, temperamento, um pode pouquinho sim. de cada. Porque eu, Principalmente os defeitos. eu fiz um teste, acho que eu sou melancólico, na verdade eu nem precisaria fazer para entender que eu sou mesmo, né? E aí Uhum, eu acho que, assim, pensando um pouco sobre mim, sou sensível em relação à reação das pessoas, guardo na memória muito, é difícil, fico guardando rancor. Sempre quero agradar, uhum, sou, em geral, carente de toque e etc., que aí, na verdade, tem um pouco mais a ver com aquela linguagem do amor, né? Mas eu acho que tudo tá um pouco junto um com o outro. Ao mesmo tempo, eu tenho uma capacidade natural de liderança e, às vezes... Não, o meu jeito de falar é um pouco mais curto e grosso. E eu trabalho uhum, nisso. Então, você vê que eu falei coisas que parecem ser de colérico e outras de melancólico. É uhum. possível. E como é que a pessoa faz para poder realmente estudar e fazer um questionário ali e dizer, não, eu sou mais isso, ou eu sou isso, né? Se a gente vai por esse caminho de tentar identificar o temperamento pelos vícios, a gente realmente começa a se confundir, porque a gente pode adquirir certos vícios ou certas tendências durante a vida. Então, por exemplo, é possível que como você falou aí, que você seja um colérico ou um melancólico que tenha as dificuldades dos dois, ou que tenha as qualidades de outros dois temperamentos, porque às vezes a gente se esforça para ter um tipo de qualidade, um tipo de virtude, né? E quando a gente vai pensar lá na vida adulta, fica um pouco confuso. A melhor maneira é ali na infância, você consegue perceber, às vezes, traços muito claros. Então, por exemplo, uma maneira interessante de desfazer esse tipo de confusão é perguntar para os seus pais como você era na infância. Isso é muito bom. Então, como é que você respondia a repreensões, ou como você se relacionava com seus colegas. Isso é uma maneira muito boa de tentar identificar como você Sim. era antes do trabalho, assim, né? Ou E antes de adquirir aí eu me isso. lembro da timidez, já que você falou sobre isso. E a timidez é uma coisa que também é adquirida na infância, ou tem a ver já com uma predisposição, uma natureza, uma biologia da pessoa. A gente precisa de discernir a timidez da introversão. Então, existem pessoas. Qual que é a grande diferença, né, entre uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida? O tímido se incomoda por ser tímido. O introvertido, ele gosta de ser introvertido.
Então, os dois são mais retraídos, mas um se incomoda e o outro não se incomoda. E dá pra ser os dois, porque Então, eu gosto de ser introvertido, mas sempre fui um pouco tímido, né? dá para ser um introvertido tímido. Exatamente. Aí você seria, por exemplo, isso que seria um temperamento fleumático ou melancólico, e além Hum. disso seria tímido. Ah, Isso é o que eu lembro da infância era. Sempre fui feliz. Minha mãe, meu pai sempre falou isso, uma criança feliz, carinhosa, entendeu? Gostava de fazer carinho e tal. Mas não era assim o líder do grupinho das crianças. Eu sempre fui um pouco mais retraído em relação a essas coisas. E sensível, sim, sempre mantive isso, me lembro da minha memória no colégio e tal. Muito bullying na época de colégio também, muito. Uhum. Antes existia essa expressão no Brasil, né? Só existia nos Estados Unidos e na Inglaterra, até onde eu sei. Mas muito. E aí, por que eu acho que sou melancólico? Eu acho por causa disso, na verdade. Até hoje, eu tenho 40 e quase 2. Eu me lembro de situações do colégio que ainda me machucam. Então, É, e o quanto essas experiências, tanto as positivas quanto as negativas, vão influenciando e determinando, né, a vida, a sim. personalidade, a forma de reagir. E muitas vezes eu reagi de maneira exagerada a coisas que a pessoa não tinha nem na vida adulta. A pessoa não tinha nem intenção. Por exemplo, eu não gosto que riam, parece que tá rindo de mim. Uhum. Tipo, às vezes estão rindo comigo e eu acho que tá rindo de mim, eu me sinto. De criança eu já chorava quando riam de mim, entendeu? Ou eu achava que estavam rindo de mim. Então, Uhum. realmente é uma série de coisas. E você vai falando da infância, é uma maneira mesmo de ver como você nasceu, né, ou se tornou na tua infância. Isso é mais puro você enxergar ali do que na vida adulta, né? Exatamente. Existem dois grandes momentos que a gente percebe isso com mais clareza. Antes da gente adquirir esses vícios e virtudes e depois da maturidade. O temperamento ele fica muito claro também na vida madura e na vida, na infância, ali antes da gente adquirir. Por quê? Porque as qualidades brilham com uma facilidade imensa. E os vícios eles continuam sendo de certa maneira assim difíceis. Existem certas coisas que a gente consegue lidar na vida adulta que deixam de ser problemas, uma vez que a gente resolve, entre aspas. Então, por exemplo, uma pessoa que era muito irritadiça e ela resolveu esse problema da ira, ela resolveu isso, foi se tornando uma pessoa mais paciente e hoje ela é paciente. Então, ela adquiriu essa virtude. Pronto, agora tem gente que não, que fica ali lutando, como o próprio Santo Afonso, né? Ele, que provavelmente era colérico, ele ficava assim, ele ficou até o fim da vida lutando contra a ira, porque era uma tendência dele. Então, tem essas histórias assim que ele passava a unha assim debaixo da mesa de raiva às vezes, né? Imagina Que ele sentia o a fervor. raiva que ele sentia de tudo, né? Exatamente. Mas o desejo de ser Então, santo superava, a decisão dele era maior, né? isso, exatamente. Então, a decisão dele brilhava. Isso é uma coisa do colérico. E a ira ainda estava ali, né? Assim, à espreita. É aquilo um pouco que acho que é São Pedro fala, né? Que o demônio nos ronda como um leão, né? A rugir. Então, por isso ele fala, estai atentos, né? Então, esse seria esse vício que ele continua, essa tendência que continua, ela é um traço que a gente pode identificar o temperamento, né? É interessante a gente pensar que existem pesos para o pecado que você comete, diferentes, dependendo inclusive da pessoa, por causa da história da pessoa. Então, se você cresceu num ambiente traumático, você vai ter mais traumas do que o teu próximo, né? Uhum. E os dois cometem o mesmo pecado, um pode ter uma justificativa que o outro não tem, né? Sim, exatamente. Pelo próprio temperamento, às vezes, né? E o Você tem uma tendência temperamento muito já mais clara, naturalmente, né? né? E isso, eu acho que existe uma tendência também nossa de, quando a gente pensa nos erros que a gente comete, de criar um sentido de culpa, um sentimento de culpa que vai também ainda pesando em cima do nosso ânimo. Então, existe ali uma tentação até da gente ficar mais desanimado, quanto mais a gente peca, isso vai pesando e a gente não consegue tomar a energia para vencer a coisa e fica naquele ciclo ali, vicioso, né? Então, Exatamente.
Eu acho que, falando sobre isso, né, eu penso, todo mundo deveria ter algum acompanhamento, tanto espiritual, mas como psicológico também, né, para poder arrumar, reacessar a própria história e ali encontrar os porquês daquilo que Sim, você é e vive hoje, né? sim. Isso é uma coisa que vai em encontro do que a gente estava falando lá no começo, porque, como eu falei, né, a terapia, os tratamentos, as vias são muitas. Então, algumas pessoas, por exemplo, nunca fui ao psicólogo, nunca fiz terapia, mas eu sempre tive algum tipo de acompanhamento terapêutico. Por exemplo, eu tive diretor espiritual muitos anos e de perto. Eu tive outros tipos de relação que eram terapêuticas. Eu tive atividades que eram terapêuticas. Então, assim, realmente, todo mundo precisa disso, de terapia, entre aspas. Mas, às vezes, não terapia formal, né? Às vezes, é um tipo de terapia que é pouco convencional, inclusive. A gente tem um pouco de preconceito, inclusive, dentro da igreja sobre isso. É, a maioria das pessoas não tem diretor espiritual. E por vários problemas, porque às vezes nem o diretor espiritual quer ter dirigidos. Mas a É gente não encontra complicado, né? padres que saibam. Mas Mas é algo, assim, tremendamente importante, assim, muito mesmo, muito mesmo. existe uma cultura antiga de que quem vai para terapia é maluco. Uhum, E o problema é o seguinte, para começar, o que é ser maluco, né? Porque todo mundo tem um pouco uhum. de desequilíbrio, né? Sim, Qual é o limiar? Daqui para lá é maluco, daqui para cá ainda não é, né? Então, exatamente. não tem que pensar nisso, né? Meu avô dizia pro meu pai dizia, eu preciso de terapia, isso na adolescência. Não, terapia é coisa de maluco e tal. Aí ele ficou um tempo, de uma cultura antiga, né? A gente tem que perceber que assim como você vai pra academia para tratar o corpo, ou você vai comer direito para não ficar doente, você vai ter que tratar a cabeça, né? E tratar da Sim. alma com o teu acompanhador, né? Cara, mas Mas isso mudou muito. Isso mudou muito de vai uns, mudando, sei né? lá, de uns 10, 5 anos pra cá, principalmente. Muito mesmo, muito mesmo. Isso é uma coisa, assim, extraordinária. A aceitação do psicólogo, ou mesmo do psiquiatra, assim, mudou demais, tremendamente. Ah, como é que a gente faz para a pessoa que quer conversar contigo? Você tem atendido online ou só presencial? Como é? Eu só atendo online. Porque a maioria, eu acho que da minha cidade eu devo ter dois, três pacientes, mas a grande maioria é de fora, até de fora do país ou de fora de outros estados, então é, eu só atendo online. Pelo meu Instagram, eu tenho lá, Davi Sena Dutra. Eu tenho uma secretária que organiza isso para mim, eu faço atendimento segunda a sábado, eu acho que eu nem tenho mais horário, para falar a verdade, eu acho que eu tenho lista de espera. Graças a Deus, inclusive, como a gente está falando, assim, muita gente está procurando. E nesse meio católico, nesse meio que a gente está hoje, tem uma procura muito grande mesmo. Então, tanto é que eu acho que eu nem tenho mais horário. Então, mas quem quiser entrar em contato, pode ir lá no meu Instagram, tem meu direct lá, se quiser falar comigo. Sim, e tem um link pro WhatsApp também, né? Tem um link pro WhatsApp, que é o link para minha secretária. Exatamente. Ah, mas para falar com você é melhor pelo DM, porque aí você que Sim. responde, né? @Davi Aí eu que Sena Dutra, respondo. né? Isso, Davi Sena Dutra. Pode me Mas, mandar uma mas ao mesmo mensagem. tempo que você tá sem horário, você faz parte de um time que eu tava vendo, Team Dr. Pacheco ou Dr. Pacheco, sei lá. É, o Pacheco é assim, uma pessoa extraordinária, ele tem um grupo de supervisão, eu faço parte desse grupo de supervisionandos dele. Do Tiago também, do Tiago Andrade, da certificação do ITO, não sei se você conhece, mas Não, a gente faz. O Tiago ou o Ítalo, você não conhece? não, o Ítalo eu conheço, o Thiago não. O Ítalo conhece. O Tiago Andrade é um psicólogo lá agora está no Mato Grosso, também faço parte da especialização dele. Então, para estudar tem que ter tempo, né? Assim, Ah, é. para melhorar os atendimentos e tal, mas para atender, realmente eu acho que já está no limite. Graças a Deus, Mas inclusive, o né? que é esse time? É um grupo de supervisionandos. Então, ele tem um grupo de supervisão onde ele dá aula e a gente estuda caso clínico. Então, por exemplo, eu tenho algum paciente, eu estou com alguma questão que eu gostaria de pensar por outros lados, né? Então, a gente se reúne e aí o Pacheco, né, que é esse supervisor, ele discute o caso com a gente. Então, pensando em outras abordagens, em outras soluções.
ou mesmo explicando alguma questão. Mesma coisa com o Thiago, ele também funciona assim. Grupos de supervisão mesmo. E tem também no teu perfil uma casa para Ana. É o quê? Você está ajudando uma pessoa, é isso? Então, pois é, como eu falei, né, a gente tá sem tempo, mas a gente vai arrumando É. 1001 atividades aí. Essa senhora foi o seguinte, ela tinha uma casa que estava caindo aqui na minha cidade, e a gente começou a fazer uma ação para construir uma casa para ela. Então a gente derrubou a casa antiga e começou a construir outra. Então, graças a Deus, agora ela já está assim, praticamente acabada, tá faltando só pôr a energia lá e tal. A gente construiu tudo do zero, passou o trator lá e começou a construir outra. Eu realmente, nessa época, eu já estava meio sem tempo, assim, mas a caridade, ela é a máxima lei, né? Então, por mais que eu sabia que talvez eu ia descuidar de algumas outras coisas, enfim, que a gente já estava assim no limite, mas a casa dela estava caindo. Eu falei, poxa, isso aqui eu não posso deixar de fazer. Aí Deus E bota no aí, coração, vamos ajudar essa aqui. Não dá para abraçar o mundo, mas um por um, né? Assim que sempre que der, exatamente, né? exatamente. E aí, a pessoa hoje que quer descobrir o temperamento, onde ela vai? Como é que ela faz? Cara, a melhor via para se descobrir o temperamento é a observação e o estudo. Por quê? Não, eu não sou muito favorável a testes de temperamento, porque eles resolvem o problema e te tiram a dúvida que é o que te ajuda a melhorar no temperamento. Então, quando a pessoa está pensando assim, poxa, eu tenho uma reação rápida ou eu tenho uma reação devagar, eu guardo as coisas ou eu não guardo? Quando ela começa a se perguntar isso, esse é o bom do temperamento. Não é saber o temperamento. Então não é falar assim, você é melancólico. Isso não adianta, pô, te dá a resposta, mas e aí, né? Você vai viver de estereótipos, como a gente estava falando. E agora, o que eu faço para ser um melancólico melhor? Então a primeira coisa que todo temperamento usa para melhorar é o autoconhecimento. Então, a melhor estratégia possível para se descobrir o temperamento é autoobservação e estudo. Então, por exemplo, assiste Mas a palestras. autoobservação e estudo e chegar numa conclusão que você tem o temperamento X já não é um benefício para você, o autoconhecimento? Exatamente. Agora, Exatamente. quando você nunca descobre, será que isso é melhor? É melhor. Ainda que você esteja errado ou ainda que você nunca descubra, isso é melhor do que ter uma resposta pronta, porque você se perguntou. Então, da mesma maneira que a gente faz isso para os temperamentos, a gente faz isso para vício, a gente faz isso para virtude, a gente faz isso para discernimento vocacional. Você está se olhando e tentando observar essas coisas, né? Então, por exemplo, como é que você sabe se o que você está comendo ali já é gula ou se você está realmente se alimentando de maneira temperante? Você tem que observar seus movimentos interiores. Então, o temperamento é muito bom para isso. Ainda que você nunca descubra se é melancólico Sim. ou colérico ou sanguíneo, isso já é excelente, porque isso te dá um tipo de exercício, que é ficar pensando, refletindo sobre isso, né? Então, isso vai te ajudar, por exemplo, nessa questão de vícios e etc, né? O mesmo de discernimento vocacional, o mesmo de emoção no espírito. Isso é muito importante, né? É mais importante do que saber. Sim. Então, Mas geralmente eu sou contra. uma fonte de estudo, um lugar que a pessoa possa se instruir para poder ir descobrindo, né, os caminhos. Um livro, por exemplo, É o que você quiser. eu gosto muito, assim, né? Eu vou fazer um pré-merchan aqui, eu vou fazer um curso sobre isso aí. Eu vou lançar um curso e aí eu vou ter um módulo lá sobre como a pessoa pode descobrir o próprio temperamento, né? Mas eu gosto muito da abordagem do Ítalo, porque ela é simbólica. Então, assim, geralmente eu passo até esse exercício para pessoas que eu acompanho. Por exemplo, tem uma pessoa que é colérica lá. Eu pedi para ela observar o fogo um dia. E aí ela ficava refletindo sobre aquilo. O que ela acha que ela tem de parecido com o fogo? Então, assim, duas grandes indicações aqui. Primeiro, se você acha que você é melancólico, você acha que você é fleumático, por exemplo, um exercício excelente é você ficar observando a água, ou observar montanhas, observar a terra. Então, isso te ajuda, inclusive, a descobrir o seu próprio temperamento. Isso é uma dica prática. A outra, eu gosto muito, como eu falei, da abordagem do Ítalo, que lá nesse livro lá acho que está até por aqui, mas não está, dos 4 temperamentos na educação dos filhos e do elogio aos 4 temperamentos, né?
Por que eu gosto muito desse e não gosto muito de alguns outros? Como, por exemplo, aquele Temperamento Controlado pelo Espírito, ou alguns outros livros, né, que falam sobre esse assunto. Porque, justamente, ele tem uma visão simbólica. Então, você consegue crescer muito mais nesse sentido, né, nesse tipo de estudo, do que em outros que são mais descritivos, assim, mais teóricos, né? Então, duas grandes indicações: esses dois livros do Ítalo e observar os elementos, a Sim, natureza mas mesmo. aí eu observando a água ou a terra, o que é que acontece? Qual é o processo? Que tipo de conclusão eu vou ter? Você vai perceber movimentos, assim. A água, por exemplo, eu falei, eu sou fleumático. A água, ela tem um movimento de acomodação, que é diferente de todos os outros temperamentos. Então, a água, quando ela está na natureza, ela se move porque ela se acomoda. Então, você observa isso, né? Então, você começa a se perguntar, o que a água tem diferente do fogo, por exemplo? O fogo, pelo contrário, ele nunca existe sozinho. Ele sempre está consumindo uma outra coisa. Da mesma maneira que um colérico que não está num projeto, ou que não está envolvido com uma pessoa ou num ideal, ele não existe. Ele, Ah, por assim sim. dizer, entende? Então, o fleumático, mesma coisa. Você olha para a água e percebe. O fleumático, ele se move mais pelos limites do que por uma vontade própria de se mover. Então, você vai chegar nessas conclusões. Essa pessoa que eu mandei, que eu indiquei, né? Observar o fogo, ela chegou na outra sessão falando assim: poxa, eu percebi que se eu posso queimar e ofuscar, ou eu posso iluminar e aquecer. Tudo depende da maneira como eu ajo, entende? Exato. É interessante. Um Então, sanguíneo, como é que é, mais ou menos? Só pra... A gente não abordou, não falou de sanguíneo até agora. não falou do sanguíneo, né? Tem preconceito contra o sanguíneo. A galera mais feliz, como é que é? O sanguíneo é o ar. Então, ele é como o espírito, né? Como na Sagrada Escritura fala. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Esse é o sanguíneo. Então, ele é como o ar, né? Mas ele Ruá. existe por conta própria, não precisa consumir nada, não é como o colérico. Exatamente. E ele não tem forma. Ao mesmo Então, o tempo, sanguíneo. como o ar, ele é essencial, ou não? Exatamente, exatamente. Excelente. Mas todos são Então, essenciais, né, na real, né? todos são essenciais, mas o ar, ele é o elemento mais abundante que existe na natureza. A primeira coisa que a gente percebe. E ele é o que dá vida. Então, da mesma maneira, a nossa vida seria extremamente chata sem sanguíneos. Então, os sanguíneos, eles são, por assim dizer, a vida, né? Engraçado. Então, é. Então, eles nos provocam alívio, ou como você percebe, vamos tentar dar um exemplo aqui para cada temperamento, né? O que seria a raiva ou o estresse de cada temperamento? Se a gente olha para o sanguíneo, é um vendaval, ou um tornado. Então, assim, o que é a ira de um sanguíneo? Pode ser isso, um vendaval que vem, bagunça tudo, joga tudo pro ar, mas não abala as estruturas. A estrutura continua. Ele dá um reboliço. Ele só abala as estruturas assim, de maneira muito pontual, muito rara, como um tornado. Então, um tornado, ele vem e ele pode arrebentar tudo, 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 mas é muito raro. Então, a ira mais frequente, o estresse mais comum do sanguíneo é esse vendaval. Só joga as coisas para cima e tal, mas você varre e pronto, assim. Já arrumou, né? Não é que nem o Já fogo que se arrumou. queimar ferrou tudo, né? Exatamente. Ou o melancólico. A ira do melancólico, ela é sempre estrutural. Então, ela Um abala o maremoto, chão. né? Um maremoto, um terremoto, ou Ah, um mesmo terremoto, sim, terremoto. um terremoto. Então, se você tá apoiado, o melancólico geralmente ele faz isso, ele apoia os outros. Então, a ira do melancólico, ela geralmente é algo que abala as estruturas a tal ponto assim que talvez você nunca mais consiga se relacionar com aquela pessoa. É um problema. Então é como se você tire o chão da pessoa. Não, eu não vou mais te apoiar, eu não vou mais me envolver contigo, não, nunca mais, acabou. Né? Quebrou o chão Exatamente, debaixo da pessoa e pronto, né? exatamente. É muito difícil você refazer aquela estrutura. Você precisa de muito trabalho. Ou a ira Aí, do fleumático, por exemplo. A porque ira do ele não quer se fleumático, machucar, o melancólico. Então eu não. tiro isso como exemplo próprio. Eu tive uma decepção. Eu não quero incomodar nunca ninguém, para começar. Mas eu também, porque eu também não quero que me machuquem.
Então fica aquela coisa Uhum. um pouco retraída, um pouco... Mas toda vez que eu gosto de alguém ou que eu quero ajudar alguém, eu faço de tudo para solucionar, para prover, para suportar, para fazer a pessoa ter algo, para ela ficar melhor na vida. Se ela me É, machuca, eu não quero nunca mais me mover. E às vezes sou obrigado, por quê? Aí tem o raciocínio, tem a maturidade, tem o desejo de fazer o que Deus quer. Então, vou aprender a perdoar. Eu estava pensando, inclusive, outro dia. O problema é o seguinte: se eu for dar uma de melancólico e nunca mais perdoar aquela listinha de pessoas que eu tenho desde a minha infância até hoje, quem vai perder o céu sou eu. isso mesmo. Porque o povo fazer o quê? Cada um está vivendo a sua vida. Eu não posso me decidir por não perdoar. Porque quem vai se ferrar sou eu no final. Sim. Né? E o Então, eu acho que perdão, talvez seja o maior perigo de todos, é, dos quatro. claro, Né? o perdão, ele é estruturante também. É diferente o perdão do sanguíneo, né? Fazendo o sanguíneo é o contrário do melancólico, assim como o fleumático do colérico, né? Então, como a gente falou, se um sanguíneo fica irado, você vai lá, varre as coisas, pronto, já tá tudo certo. Se ele perdoa, é mais ou menos a mesma coisa. É por isso que o sanguíneo é muito instável. Ele perdoa, mas daqui a pouco ele tá brigando de novo também. Ele não tem Uhum. muita firmeza naquilo. É diferente do melancólico. Se o melancólico perdoa, é como se ele refizesse o chão. É como se ele refizesse a estrutura. É um perdão estrutural. É um perdão profundo. É um perdão que realmente abarca. Então, é difícil fazer isso, mas é a única maneira de restabelecer o chão, por assim dizer. E é E ele possível a pode, pessoa perdoar 100%, mas não ter o mesmo envolvimento que teve antes para poder não claro, se passar pelo mesmo problema? claro, como o nosso Senhor disse, nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, o perdão, ele precisa de ser simples, ele precisa de ser, de certa maneira, inocente. Então, eu te perdoo, né, totalmente, mas nós precisamos ainda ser prudentes como as serpentes. Então, por exemplo, eu posso não me relacionar mais com você porque eu não sou trouxa. Eu sei que talvez você vai poder fazer isso de novo comigo. Então, Isso é prudentes como as importante. serpentes. Isso, é importantíssimo. E tem gente que fica lá, volta lá e dá a cara, a pessoa baixa. Enfim, em alguns momentos isso pode ser o caso, mas nem sempre. Não, Nem é sempre. importante porque a gente meio que aprende que não, porque Deus esquece totalmente, perdoa totalmente e aí volta totalmente a nos receber, nos abraçar e se dar inteiramente a nós. Na verdade, ele é sempre fiel e nunca deixa de se dar inteiramente. A gente fica, então a gente tem que fazer essa imitação dele, disso. Sim, Aí se em eu volto alguns casos. totalmente à situação anterior, vai É. acontecer de novo. Por exemplo, Complexo, né? no relacionamento amoroso, no casamento, é exatamente isso. Você vai perdoar e perdoar, e a pessoa vai te trair, você vai perdoar, e a pessoa vai trair sua confiança, vai perdoar, e você vai perdoar. É isso. Numa amizade profunda, é isso. Agora, numa situação onde você estava convivendo com a pessoa, seu vínculo não era um vínculo profundíssimo, e a pessoa te traiu, você pode sim perdoar e continuamente. A pessoa te trai, você perdoa, trai, você perdoa. Agora, nem sempre isso é o caso. E isso às vezes é ruim para os dois. Então, é por isso que a gente precisa de ser prudente. Então, a serpente, ela nem sempre dá o bote. Ela Hum. nem sempre, mas ela sempre tem um tipo de olhar malicioso. Ela sempre percebe a maldade. Esse é o grande perigo das pombas. A pomba não percebe. Ela é sempre Ah, inocente. Então, ela é sempre uma presa, mas ela tem um olhar inocente. Então, você conhece aquela imagem do Cristo Pantocrator, a sim. imagem mais antiga que existe, né? Então, a metade dele é a face da justiça, né? Então, é o olhar da serpente, a outra face é o olhar da misericórdia, da bondade, da inocência, da ingenuidade. Então, uma visão total, o Cristo representa a totalidade, ela é sempre a articulação dos dois. Você precisa de ter um olhar de inocência e malícia diante da realidade. Então, é por isso que a gente perdoa claro, totalmente, totalmente. Esse é o nosso ideal. Mas não é por isso que a gente vai ficar se expondo continuamente ali à traição, né? Ou a de ser ofendido novamente. Então, prudente, mais A simples, né? prudência talvez seja melhor o nome do que malícia, né?
Porque a malícia pode ser uma atenção ao mal para evitar, mas pode ser uma intenção maligna, né? Mas é isso mesmo. A gente a gente só se torna realmente completo quando você percebe no outro um movimento de maldade. Se eu percebo que ele pode me fazer mal, mas eu percebo que eu também posso fazer mal. É malícia mesmo. Você perceber que eu também poderia fazer isso. Então, a jornada completa do homem, o homem, por exemplo, vamos pensar aqui no caso de um lutador, né? Uma pessoa pacífica. Pô, eu não bato em ninguém, eu sou pacífico. Não é que você é pacífico, é que você é impotente. Imagina se eu não sei lutar nada, a pessoa vem e me dá um tapa na cara. Eu vou ficar parado, não é porque eu sei que eu poderia fazer uma coisa e não faço, mas é porque eu realmente não posso. É diferente do Mike Tyson levar um tapa na cara e continuar ali, né? Tranquilo. Então a malícia é a mesma coisa. O homem bom não é aquele que só pode fazer a bondade, mas aquele que percebe que poderia ser mal e escolhe ser bom. Então, Ou seja, o santo pode ser que um lutador decida não lutar, mesmo sabendo. é isso. Isso mesmo. Esse é o lutador bom. Essa é a pessoa boa. Todos os outros, eles são só pessoas fracas, são só crianças. Sim, entendi. Então, a maturidade, ela é sempre um tipo de domínio sobre o mal. Então, é a malícia mesmo. Você tem que perceber que você poderia fazer mal, que você poderia matar. Isso os santos faziam, eles ficavam meditando sobre isso. Pô, eu poderia cometer um assassinato. Eu poderia. Isso é o antídoto para a soberba. Então, a pessoa que é muito inocente, ou que é muito... Pode falar. Não, fala. Porque a pessoa que é muito inocente ou que ela é muito simples, como a pomba que a gente estava falando, ela é só uma presa, ela é só uma pessoa que vai ser enganada daqui a pouco. Então, o santo, a pessoa completa, é aquele que percebe a maldade, ensina os outros e ainda assim escolhe o caminho da simplicidade. Né? Nenhum santo acha que é bom. Uhum, Pelo contrário, exatamente. todos os santos sabem que são maus. E por isso, porque conseguiram ter o autoconhecimento, eles sabem que são necessitados da graça de Deus, né? Sim. Quando a pessoa acha que é boa, eu sou o suficiente e eu sou infalível, não preciso de Deus. Isso não é santidade, isso é equívoco, né? Exatamente. Então é o tipo de elevação que precede a queda. É o tipo de soberba que vai te levar para a queda, né? Então, o santo é justamente isso mesmo. Ele percebe que ele pode cair a qualquer momento. Né? Muito interessante. Davi, obrigado. Obrigado, bateu uma horinha Imagina, aqui. Não cara. quero te prender muito, porque eu sei que você é muito ocupado. Foi uma conversa muito boa, espero que também gere Excelente, bons cara. frutos, né? E gostei muito de conhecer. Sabe, numa próxima aí a gente faz mais um. Eu tenho pensado também em reunir mais uma terceira ou uma quarta pessoa e ter uma conversa mais plural também. Mas curti Legal. muito. Obrigado, Cara, Davi. brigadão. Imagina, cara. Assim, pô, foi um prazer aqui e conta aí com o próximo convite. Show, cara. Um abração, Deus abençoe. Amém.